pessoal, peraí que já vou aparecer na tela aí. Só um minuto. Vamos colocar aqui o meu microfone de última tecnologia, certo? Beleza. Perdão pelos ruídos, se houveram, perdão por ter... Tô só gravando sozinho, é o jeito que deu pra gente gravar hoje, mas é importante que estamos juntos aqui mais uma vez. Espero que não esteja cortando a cabeça, que o áudio esteja legal, que a imagem esteja legal. Não dá pra mim ter controle disso hoje, mas acho que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Ok? Se não der, nós gravamos de novo. Pessoal, seja bem-vindo a mais um Lâmpada Diária. É um prazer, uma satisfação estar com você aqui. Que o Senhor abençoe você, onde você estiver, em nome de Jesus, na leitura da Palavra de Deus, do nosso Lâmpada Diária de hoje, das Santas Escrituras, tá bom? Sem mais, hoje nós faremos a leitura, continuaremos no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulos 22, 23 e 24. Então estamos aí no Primeiro Testamento, né? E será uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar junto comigo, ok? Feche seus olhos, seja onde você estiver, e vamos orar ao Senhor. Lembrando que estamos no nosso episódio de número 210, se eu não me engano, para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar para que o Senhor abençoe esse nosso momento de leitura. Amém, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos hoje de ler a Tua Palavra. Obrigado pelo Lâmpada Diária, obrigado pela minha vida, da minha família, pela vida dos meus irmãos que estão do outro lado me ouvindo e lendo junto comigo, como Igreja do Senhor Jesus. Obrigado pela sua família, pelo seu trabalho, aliás, pelo nosso trabalho, né? Senhor, por favor, Pai, que a nossa mente, nós pedimos ao Senhor que a nossa mente esteja limpa, a nossa visão, nossos ouvidos, e que seja ligado na terra e nos céus, para que possamos ter uma conexão direta com o Senhor através do Teu Santo Espírito, para que possamos alcançar sabedoria, que possamos desfrutar da Tua Palavra, para que possamos ser orientados conforme a Tua vontade e andar no Teu propósito, em nome de Jesus. Perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas falhas, perdoa-nos, ó Pai amado, pelas nossas atitudes ruins ou pecados, mesmo que não sabemos. Nos limpa as nossas vestes, gera quebrantamento, arrependimento e mudança de direção, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, nos abençoe, seja conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados? Para aqueles que não estão acostumados ao que acham estranho, sempre está pedindo perdão. Nossa, o pastor está pedindo perdão. Eu peço perdão mesmo. Sou errado, erro constantemente, às vezes até sem saber, ou sabendo também. E peço perdão em todos os momentos por mim, por você, por nós. Sempre que eu lembro, falo, Senhor, me perdoe, tem misericórdia do homem que eu sou, dessa carne maligna, né? E vamos que vamos, que o Teu Espírito seja mais forte do que a minha carne, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos lá, então. Vamos começar. Já abriu sua Bíblia, sua espada aí? Estamos no livro de 2 Crônicas, capítulo 22. E sem mais, vamos dar início à nossa leitura, amém? 2 Crônicas, capítulo 22, no verso 1. E vamos que vamos. Vamos lá. Em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, o filho mais moço de Jeorão. Isso porque a tropa que tinha vindo com os árabes e invadido o arraial tinha matado todos os filhos mais velhos do rei. Assim Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, se tornou rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri, se chamava Atalia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, infelizmente, porque a mãe dele se aconselhava a cometer iniquidades. O aconselhava, né? A cometer iniquidades. A mãe o influenciava, olha só, os ensinamentos da mãe para ele. O influenciava a cometer iniquidades, diz a palavra do Senhor no verso 3. Verso 4. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles foram os seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Gileade para guerrear contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então ele voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria.
E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, que esteve doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, olha só, eu sempre gosto de dar atenção nesses detalhes aqui, como no verso 7, quando fala Deus fez, Deus assim quis, foi da vontade de Deus. Então aqui fala no começo aqui do verso 7, ó, foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão. Porque quando chegou, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. Olha só. Quando Jeú estava executando juízo contra a casa de Acabe, encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que estavam ao serviço do rei e os matou. Depois mandou procurar Acasias e o encontrou em Samaria, onde se havia escondido. Eles o levaram a Jeú e o mataram. Então o sepultaram, porque disseram: ele é neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E não havia mais ninguém na casa de Acasias que pudesse ser rei. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Peraí, vamos ler direito aqui. Mas Jeossabeate, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o escondeu. Sempre o remanescente aqui, ficando, né? Juntamente com a sua babá, numa câmara interior. Assim Jeossabeate, a filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com eles escondido na casa de Deus durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Amém, meus amados, finalizamos assim a leitura do capítulo 23 de 2 Crônicas e vamos ao capítulo adiante. Então agora 2 Crônicas, capítulo 23, no verso 1. Acho que eu falei correto, né? Finalizamos o 22, ok? Se eu falei finalizamos o 23, perdão. Finalizamos o 22, agora iniciando o capítulo 23 de 2 Crônicas, verso 1. Vamos que vamos. No 7º ano, o sacerdote Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram Judá, congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Então Joiada lhes disse: eis que o filho do rei deve reinar, como o Senhor Deus falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que vocês devem fazer. 1/3 parte de vocês, sacerdotes e levitas, que entram no serviço do sábado, servirá de guarda nos portões do templo. Outra 1/3 parte estará no palácio real, e a outra 1/3 parte no portão do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Que ninguém entre na casa do Senhor, a não ser os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes poderão entrar porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Isso é organização, hein, gente? Organização na casa de Deus é importante. Organização, cada um no seu quadrado, né? A mão fazendo o que é da mão, o pé o que é do pé, tudo organizadamente conforme o propósito de Deus para a sua igreja no geral e o propósito de Deus para cada um de nós. Os levitas devem rodear o rei, cada um de armas na mão. E se alguém quiser entrar no templo, que seja morto. Olha só. Vocês devem acompanhar o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todo Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reuniu seus soldados, tanto os que entravam no serviço no sábado, como os que saíam de serviço no sábado, porque o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das turmas. O sacerdote Joiada entrou aos capitães de 100 as lanças, entregou, aos capitães de 100 as lanças, os escudos e os escudos menores que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito do templo até o seu lado esquerdo, e até o altar e até o templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram uma coroa na cabeça dele, entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e os seus filhos ungiram e gritaram: viva o rei! Quando a rainha Atalia ouviu o barulho do povo que corria e louvava o rei, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor.
Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Também os cantores com os instrumentos musicais dirigiam o canto de louvores. Então Atalia rasgou as suas roupas e gritou: traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no a espada, porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Verso 15. Então eles a prenderam, e ela pelo caminho da entrada dos cavalos foi para o palácio real, onde a mataram. Joiada fez uma aliança entre si mesmo, todo o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Verso 17. Então todo o povo entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. Joiada entregou a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, que Davi tinha organizado em grupos para cuidarem da casa do Senhor. Ou seja, uma restauração total aqui, ao propósito santo de Deus, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi, pai de todos esses reis aqui que vieram depois dele. Colocou porteiros, aliás, os que andaram no caminho do Senhor também, colocou porteiros junto aos portões da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de alguma forma fosse impuro. Reuniu os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo, todo o povo da terra, e todos estes conduziram o rei da casa do Senhor até o palácio real, passando pelo portão superior, e assentaram Joás no trono do reino. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalia a espada. Amém, meus amados? Finalizamos também o capítulo 23 de 2 Crônicas, e agora vamos ao capítulo adiante, capítulo 24. Só uma observação: ontem, depois que eu termino os vídeos, eu sempre dou uma olhada para ver como é que eu tô. Eu tava muito sério ontem, então vou dar um sorriso, né, para que o ambiente fique mais sereno. Aqui estamos lendo a palavra do Senhor nosso Deus com muita seriedade, mas com muita alegria, com muita felicidade. Então que a paz do Espírito Santo esteja com você, a paz que excede todo entendimento, a alegria. É porque eu concentro na leitura e fico sério, mas na verdade eu estou muito feliz, muito alegre, em paz, abençoado, e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua leitura, em nome de Jesus. Sinta a alegria de Deus, porque vocês não têm noção de como. Ontem eu estava assistindo, estava comentando com a Nádia, com a pastora Nádia, minha esposa, o quanto eu fico alegre. Eu vendo o próprio trabalho, eu lendo, eu fico feliz, fico motivado, fico empolgado. Gente, independente se tem muita gente lendo, lógico, se tiver mais gente lendo, a gente fica mais feliz que a palavra está sendo mais divulgada, mas eu fico feliz por ver eu mesmo lendo a palavra, né, trabalhando na obra. Isso é muito legal e é importante. Eu fico feliz por causa das coisas que Deus fez na minha vida, de que Ele faz na sua e que fará. Em nome de Jesus. Vamos lá, sem mais. 2 Crônicas, capítulo 24, verso 1, sorriso. Vamos que vamos. Sorriso da tia Marilda. Sorriso do Fred é mais ou menos assim. Sorriso do Fred. Da tia Marilda. Beijo, tia. Passa alegria, contagia a gente, né? Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 24, verso 1. Vamos que vamos. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada lhe deu 2 mulheres, e ele gerou filhos e filhas. Depois disto, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão pelas cidades de Judá e levantem de todo Israel dinheiro, para que todos os anos sejam feitos reparos no templo de seu Deus, e façam isso depressa. Porém os levitas não se apressaram. Mas, amados, só um comentário interessante, que é onde eu falei aqui, restaurando a casa do Senhor. E ali eu falei restauração espiritual. Os ídolos estavam sendo derrubados, né? Aquilo que atrapalhava o povo, que inclinava o povo ao mal, que os influenciava a adorar outros deuses, uma aberração, estava sendo derrubado. E aqui, uma restauração material do templo, da casa do Senhor, o templo. Ok? Só fazendo esse comentário, né? Entre o verso 23, o finalzinho ali onde está sendo restaurado, a casa espiritual, e aqui restaurada a casa de Deus ali naquele momento, o templo, né? Física. Por mais que a casa física de Deus, sempre, em toda a Bíblia, somos nós, ok? Sempre somos nós. O Espírito Santo habita em nós, Deus habita em nós, né? Deus não habita em templos feitos por mão, mas ele é um local de adoração, santo, consagrado,
para que eles estivessem se reunindo ali. Vamos lá então. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse, lendo novamente o verso 5, vão pelas cidades de Judá e levantem de todo Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos no templo do seu Deus, ou seja, manutenções, e façam isso depressa. Porém, os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou, por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque a perversa Thalia e os seus filhos tinham arruinado a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no culto aos Baalins. O rei deu ordem, fizeram um cofre e o puseram do lado de fora, junto ao portão da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia colocado sobre Israel, no deserto. Então todos os chefes e todo o povo se alegraram, trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até ficar cheio. Quando o cofre era levado pelos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, o escrivão do rei e o comissário dos sumos sacerdotes vaziavam o cofre e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dias após dia e ajuntaram dinheiro em abundância. O rei e Joiada entregavam esse dinheiro aos que dirigiam a obra e tinham o seu encargo na casa do Senhor, que contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor e também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os que estavam encarregados da obra trabalhavam e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Quando acabaram a obra, trouxeram ao rei e a Joiada o resto do dinheiro de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o culto e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Verso 15. Joiada morreu após uma longa velhice, tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito bem em Israel e servido a Deus e ao seu templo. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram os postes da deusa Azerá e aos ídolos. Oh, povo! E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Mas o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Ouçam os profetas do Senhor. Quem são os profetas do Senhor? Hoje ainda existem os profetas, lógico, seus pastores, aqueles que são responsáveis pelo estudo, pelo bom manejo da palavra. Eles são profetas, não um profeta como o profeta daquele tempo que se falava do futuro, mas um profeta que fala das revelações contidas no livro sagrado, na Bíblia. Ele está sendo boca de Deus, está falando das revelações bíblicas. Talvez ele não está falando da revelação futura, mas está falando de algo que está revelado na palavra de Deus. Amém? Ouçam seus profetas. Verso 20. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. Olha só. Mais uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele ficou em pé diante do povo e lhes disse, assim diz Deus, porque vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor. Vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também Ele os abandonará. Conspiraram contra Ele e o apedrejaram por ordem do rei no pátio da casa do Senhor. Aí beleza, ele disse... E aí olha o que o povo fez com o profeta do Senhor. Mataram o profeta, o enviado de Deus. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por ordem do rei no pátio da casa do Senhor. Que triste, hein? Que atitude. Assim, no verso 22, o rei Joás não se lembrou de como Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e acabou matando o filho dele. Ao morrer, Zacarias disse, o Senhor verá isto e o retribuirá. Antes de se findar o ano, o exército dos sírios atacou Joás. Invadiram Judá e Jerusalém, mataram todos os chefes do povo e levaram os despojos ao rei de Damasco. Viu? Que a gente planta, a gente colhe. Verso 24. Embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim, os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás. Quando os sírios foram embora, deixaram Joás gravemente ferido. Os servos de Joás conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. O preço veio e foi alto.
Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. E olha mais, hein? Os que conspiraram contra Joás foram Zabade, filho de Simeate, e a Amonita, a Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto aos filhos de Joás, as numerosas sentenças proferidas contra ele e a restauração da casa de Deus, está tudo escrito no livro da história dos reis, e Amazias, filho de Joás, reinou em seu lugar. Meus amados, amém? Finalizamos aqui para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mais um dia de leitura, mais um dia de lâmpada diária, e eu agradeço a Deus imensamente pela alegria, pela felicidade que é estarmos juntos lendo. É uma oportunidade maravilhosa, ler a palavra de Deus. Nós temos essa oportunidade o tempo todo de ler, de meditar, de estudar, de buscar, de compreender, de orar, de pedir a Deus que Ele nos ensine a viver de uma maneira prática o Evangelho, não só lendo, sabe, meus irmãos? Isso é muito importante. Então é sempre bom lembrar isso. Ler a palavra de Deus é muito bom. Eu sei que muitos nem isso fazem, mas temos que orar com clamor forte ao Senhor, pedindo Ele que insira no mais profundo do nosso coração as palavras santas do Teu livro, para que possamos aprender, que o Espírito Santo possa nos transformar, nos moldar. Quer dizer, é necessário uma atitude da nossa parte da leitura. E quando fazemos a leitura, um clamor para que o Espírito Santo de Deus venha e faça. E o Espírito Santo vem e trabalha. É Ele quem trabalha, é Ele quem nos aquebranta, é Ele quem gera arrependimento, é Ele quem diz da maldade do pecado do nosso coração, e Ele que nos conduz a sermos melhores, mais maduros, a sermos mais santos e piedosos diante de Deus. Amém? Meu amado, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus, agradecendo por esse momento tão nobre, tão maravilhoso, tão lindo, pela sua vida, pela sua família, pelas bênçãos de Deus que estão sobre nós a todo tempo, porque as suas misericórdias não têm fim, né? Se renovam a cada manhã. Amém, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento maravilhoso, pelo Lâmpada Diária. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor. Eu peço a Ti, meu Deus, que abençoe o seu lar, que abençoe o seu trabalho, os seus filhos, sua esposa, seu marido. Pai, em nome de Jesus, seja com eles, ó Pai. Os livre de toda tentação, os dê o pão de cada dia, os livre do mal, os fortaleça, os amadureça, os traga a andar no Teu propósito, andar nos Teus caminhos. Gera quebrantamento, arrependimento, ainda mais nesses dias tão ruins, dias tão maus, dias onde o homem tem realmente abandonado a fé, tem largado o bom caminho, tem preferido o egoísmo das suas próprias coisas, das suas concupiscências, do seu coração, da sua mente fraca. Coisas loucas é trocar a palavra de Deus, a bondade, o propósito de Deus perfeito e eterno por coisas limitadas, ilusórias, mentirosas, sujas, malignas desse mundo, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, se vez por vez caímos nas ciladas, nos perdoa, nos levanta, nos dê força, nos capacita, nos fortaleça, meu Pai. Nós pedimos e clamamos a Tua misericórdia sobre nós e sobre todo o Teu povo, em nome de Jesus. Que o Teu Evangelho seja anunciado através das nossas bocas, através dos nossos filhos, através da nossa vida, através das Tuas bênçãos sobre nós, através do nosso trabalho, da força das nossas mãos, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Usa os nossos corpos, ó Pai, limitados para a honra e glória do Teu santo nome. Sem o Senhor nada podemos fazer, ó Pai. Pedimos e clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, pelo bem do Teu reino. Amém e amém. Amém, meu amado. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe e que a sua vida seja utilizada. Não fique só para você o que você recebeu aqui. Compartilhe com as pessoas, seja a boca de Deus, ore pela minha vida, fala, Senhor, abençoa o pastor Fred, capacita-o a levar a palavra de Deus, mas também a falar no meu coração, que o Espírito Santo fala através dele, mas fala para ele, fala, Senhor, me capacita também a compartilhar, a levar as boas novas do Evangelho, a levar a palavra, sabe, meus amados? Tenha uma atitude, uma pequena atitude e deixa o resto com o Espírito Santo de Deus. Nós descansamos no Senhor nisso, na fé, na certeza, na esperança que Ele faz a obra com perfeição, a obra dele. Nós temos a esperança nele, a salvação está nele, a nossa justificação é nele. Não existe nada que possamos fazer, não existe nada que possamos fazer para que possamos nos salvar ou salvar os outros, mas somente sendo justificados pela fé, através da justificação pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã novamente ou posteriormente para pregar o Evangelho, para falar da palavra de Deus, tá bom? Nos despedimos. Eu vou sair um pouquinho aqui só, pelo barulhinho do microfone, para poder dar a volta, estou sozinho, e parar a gravação, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus. Até a próxima.